Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. No cativeiro, a genealogia continuou. A descendência de Davi e a ascendência de Jesus. Há duas genealogias de Jesus nos evangelhos, em Lucas e em Mateus. E no Antigo Testamento nós encontramos em muitos lugares, em especial nos livros de crônicas, as genealogias de Abraão, a sua descendência, passando por Davi, os reis de Israel e de Judá, até chegar aonde chegou, até o cativeiro. Depois do cativeiro, a genealogia continuou. Toda a genealogia do passado fica lá até o retorno do cativeiro. Crônicas supostamente foi escrito por Esdras e ele voltou do cativeiro, o Esdras, e eles precisavam recompor genealogia para saber quem era, quem não era. Para nós isso fica um pouco difuso, nós que vivemos na era da graça, porque a genealogia tinha valor para o povo de Israel. Só era judeu, só era israelita quem era descendente de israelita. Não adiantava uma pessoa de fora querer ser israelita. Até havia isso assim como algo esporádico, algo excepcional, tipo a Ruth, que veio a fazer parte da genealogia de Jesus. Ela era uma moabita que se casou com um judeu e várias coisas aconteceram. Ela ficou viúva e depois se casou com o Boaz e ela foi ascendente de Davi e de Jesus. A genealogia no Antigo Testamento praticamente parou no retorno do cativeiro. Mas em Mateus nós encontramos, sobrevivendo a todo aquele período interbíblico, ou seja, aqueles mais de 400 anos, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, um período de silêncio profético em que Deus parou de falar através de profetas. Isso é reconhecido até no livro de Macabeus. E o Senhor continuou com a genealogia. Uma das finalidades do cativeiro era preservar a genealogia. A outra era preservar a Bíblia. E preservando um pouquinho, pelo menos, do povo, estaria preservando aquele DNA, o sangue dos judeus, que, de certa forma, continua sendo preservado até hoje. Embora a maioria dos judeus vá se perder, vá para o inferno e a condenação eterna, embora grande parte dos judeus de hoje venham a ser dizimados na grande tribulação, mas ainda sobrará um restante, a Bíblia chama de remanescente, que vai, depois de muito sofrimento na grande tribulação, se converter e Jesus vai voltar para eles. Zacarias, dos capítulos 12 a 14, descreve muito detalhadamente isso. Vai ser uma época linda, mas isso tem também em Isaías, o profeta Isaías, falando desse final, e isso é mencionado bastante na Bíblia. E o Senhor fará uma nova aliança, diz o profeta Jeremias, com este povo, o remanescente, o pouquinho que ficar, mas vai fazer uma aliança e eles vão se multiplicar e vão encher o mundo de judeus, isto no milênio. Ou seja, os planos de Deus não ficaram esquecidos, mas Deus vai continuar com a sua intenção de ter um povo aqui na terra que seja um povo sacerdotal e que abençoe todos os outros povos. Isso vai acontecer no milênio, que, segundo nós entendemos, está muito perto de acontecer. Suponhamos que o arrebatamento seja hoje, daqui a 7 anos o milênio vai começar. E a grande tribulação vai ter lugar nesses 7 anos aqui na terra. Nós estaremos com o Senhor nos ares, depois voltaremos com Ele. Em Apocalipse 19, voltaremos com Ele para estabelecer o reinado de 1000 anos aqui na terra.
E assim, tudo está muito próximo de acontecer. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele continua benigno e com as intenções dele para restaurar esse povo de Israel que ele tanto amou. Povo rebelde continuou e continua sendo rebelde, mas Deus é o mesmo e as misericórdias de Deus não têm fim. No capítulo, então, 1 de Mateus, assim começa o Novo Testamento, tem a genealogia de Jesus e há uma certa confusão aqui, porque alguém pergunta, mas a genealogia de Lucas é totalmente diferente da de Jesus? Totalmente não. Até Davi, ela é igual. De Davi para baixo, a genealogia mencionada em Mateus vem pela linhagem dos reis. Vem Salomão, Roboão e Abias, Asa, etc. A genealogia de Lucas, a partir de Davi, vem através de Natã. E qual é a explicação? Existem algumas explicações para isso. Para mim, a explicação mais cabível é que no texto que está em Mateus, que foi escrito em grego, alguns supõem que foi traduzido do aramaico, houve uma palavra que foi modificada. Quando chega em toda a genealogia dos reis, Jotão, Uzias, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconias, que era o Joaquim no tempo do exílio na Babilônia, e lá Joaquim, que foi levado para o exílio, depois exaltado no exílio, no ano 37 do cativeiro, ele gerou lá o Salatiel, e o Salatiel gerou ao Zorobabel, que cumpridos os anos do cativeiro, Zorobabel voltou, nomeado pelo rei Ciro como governador da Judéia, e junto com ele o Josué, o sumo sacerdote. Dali por diante, no retorno do cativeiro, Zorobabel gerou o Abiúde, ele gerou Eliaquim, e o Azor, Sadoque, Aquim, Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó. E Jacó gerou a José, aqui diz que é marido de Maria. Não, esse José é o pai de Maria, que se chamava José. Em aramaico, ele é pai, da qual Maria nasceu, Jesus, que se chama o Cristo. E assim a genealogia, segundo Mateus, é a genealogia de Maria, descendente real, descendente dos reis de Judá, até que houve reis. Depois do cativeiro não houve mais reis, mas a genealogia continuou. A genealogia de Lucas Jesus era filho, como se cuidava de José, que era descendente de fulano, cicrano, beltrano, e do Natã, filho de Davi. Então a genealogia de Lucas é a genealogia de José, e Jesus não era filho dele, mas era como se cuidava, e que o José também era descendente da casa de Davi através do Natã. Mas a genealogia de Mateus é a genealogia de Maria, que era de descendência real de Davi através de Salomão. Então nós entendemos isso e vemos a beleza da soberania de Deus, que continuou trabalhando seu povo mesmo no cativeiro. Mesmo quando Israel foi dizimado, Deus continuou trabalhando. E isso é um princípio maravilhoso. Deus consegue escrever certo mesmo através das nossas linhas tortas. Deus consegue fazer maravilhas mesmo através de nossos erros, de nossas falhas. O povo de Israel e o povo de Judá errou muito, pecou e se rebelou contra Deus, mas Deus continuou com a sua misericórdia preservando a genealogia santa da qual nasceria Jesus. Para nós isso é maravilhoso. Deus sabe o que faz, é soberano e quer o melhor para o seu povo. Creia nisto e se alegre nisto, meu irmão, minha irmã.